No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cruzadas, dando continuidade ao tema de Idade Média. As cruzadas foram expedições militares de cristãos contra muçulmanos que durou 196 anos. Mas peraí, por que cristãos contra muçulmanos e não vice-versa? Na verdade, no conflito é um contra o outro. Não faria diferença se eu falasse muçulmanos contra cristãos. Mas o fato é que foram os cristãos que saíram do meio da Europa para ir lá para a região da Palestina. E a gente vai entender o porquê. Mas antes disso, por que será que o nome que se deu foi cruzada? Na realidade, assim como eu expliquei para vocês o termo de Idade Média, quem vivia naquela época não sabia que ia ser denominado dessa maneira. Bem como a batalha, a Guerra das Cruzadas. Eles não sabiam que isso se chamaria cruzadas. Eles sabiam que estavam guerreando, mas não sabiam como se denominaria futuramente. Hoje a gente sabe que esse nome se deu por conta da roupa que os cristãos usavam. Eles usavam uma espécie de cruz desenhada no peito, que representava a religião. Eu vou colocar um desenho aqui para vocês verem. Isso tudo a gente está falando do século XI. Lembra como eles viviam em feudos, nos campos? Como era aquela questão de suzerania e vassalagem? Isso resume bastante a Idade Média. Só que estava existindo um conflito, um problema interno dentro da Europa. A população estava crescendo demais. Sendo assim, não tinha alimento para todo mundo. Então lembra quando eu dei o exemplo que eles viviam em conflitos, em batalhas, em geral? Isso era costume deles quando eu falei do jogo de xadrez? Então, a partir desse momento não vão ser conflitos simples, eles também vão começar a saquear, inclusive terras da igreja. Lembra, a igreja católica tinha um poderio muito grande e ela estava meio desgostosa com essa situação, não estava gostando disso não. Então, como será que a igreja católica pode fazer para tirar essas pessoas dali, que estavam assaltando ela, saqueando suas terras? Bem, eles não podiam matar, porque eram cristãos, então seguiam a religião católica também. Como que eles vão fazer para se livrar desse tipo de gente? Isso quando a gente fala de Europa. Mas a Idade Média não se restringe só à Europa, não. Na realidade, se a gente for desviar um pouco o olhar da Europa, a gente enxerga também a região da Palestina, o norte da África, todo sendo dominado por muçulmanos, porque os muçulmanos estavam numa expansão muito grande e muito rápida, o que deixou alguns líderes com medo. Por exemplo, Papa Urbano II, em 1095, acabou incentivando essa violência, esse conflito de cristãos contra muçulmanos. Ele pensou: há um ano atrás, teve um líder chamado Aleixo, que pediu, por favor, os muçulmanos estão chegando aqui, eu preciso de ajuda. Então, o Papa Urbano II acaba decretando, acaba incentivando esse conflito entre cristãos e muçulmanos, falando assim: pessoal, se vocês forem lutar ali contra os muçulmanos, Deus vai perdoar todos os seus pecados. Mas não é errado, não é contra as coisas que Deus prega matar o outro? Mas nesse momento, assim como a gente vê em diversos momentos da história, o homem acaba distorcendo um pouco os fatos, né? A crença propriamente também, por interesses religiosos, interesses políticos, de poderes em geral. E não foi diferente nesse momento. E quem será que se arriscou e falou assim: eu vou para as cruzadas mesmo? Lembrando que eles não sabiam que o nome era cruzada nesse momento, né? Bem, foram pobres, foram ricos, foram de todos os setores da sociedade. Mas por quê? Não faz sentido, né? Se a pessoa é pobre, como que ela vai? Tinha gente que juntava até 6 anos para conseguir pagar a viagem até lá. Bem, juntar 6 anos um dinheiro para possivelmente morrer? Alguma coisa de boa, algum benefício devia ter nisso. Qual que era o interesse deles? Então, quem vai lutar nas cruzadas vai ser motivado por diversos interesses. Interesses políticos, econômicos, sociais e até religiosos. Bem, os políticos, quem eram os políticos daquela época, né? Eram os nobres e senhores feudais. Por que eles, já que têm uma certa classe na Europa, já que têm terras, vão para lá?
Primeiro que a Europa já não estava boa de se viver para ninguém, né? Estavam todo mundo sendo saqueado, outros tendo que roubar para poder sobreviver, para ter o que comer. E eles vão em busca de novas terras. Esse é o interesse deles. Já o interesse religioso é aquele que foi prometido pelo Papa, que Deus perdoaria se matasse os muçulmanos. Parar de lutar cristão contra cristão. Vamos lutar contra outro. Contra quem? Contra o muçulmano. E se você fizer isso, você cristão, então eu vou perdoar os seus pecados e você vai para o céu. Agora os interesses comerciais estavam focados principalmente para o grupo dos comerciantes. Pensa, se você tem uma loja aqui e vai dominar uma outra terra, você pode abrir uma outra loja lá. Você vai ter uma gama de outros clientes, vai conseguir um outro mercado e vender muito mais. Já os interesses sociais também estavam motivados muito parecido com o dos políticos, em busca de novas terras por conta exatamente da falta de terras, da falta de condições de se viver na Europa. Óbvio que o político, além de novas terras para conseguir sobreviver, ele queria dominar ali um povo. Já o social, ele queria conseguir viver socialmente bem. Então vamos lá, que agora vai começar a treta, literalmente. Então, quando começa as cruzadas, alguns grupos de nobres se reúnem e falam assim, não, gente, vamos lá com calma, vamos planejar. Onde a gente vai atacar primeiro? Por qual rota a gente vai ir? Que caminho a gente vai fazer? Enquanto outros preferiram ir na cara e na coragem. E não deu muito certo. Bem, quem decidiu ir na cara e na coragem decidiu seguir Pedro, o eremita. Bem, ele chegando ali próximo dos cristãos ortodoxos, o Aleixo I pegou e deu uma bronca nele. Cara, você não tem condição nenhuma, nem planejamento você fez. Você vai morrer. Ele falou assim, não, Deus vai me proteger, Deus tá comigo. Bem, a princípio realmente, ele conseguiu conquistar algumas terras e matar alguns judeus. Porém, logo em seguida, quando ele deu continuidade no caminho dele, que sabe lá Deus por onde o vento soprou para ele decidir ir por lá, os muçulmanos o mataram. Essa foi a primeira cruzada, mas ela não é considerada oficial. Se alguma coisa, quando vocês conseguirem, vocês vão ter que dar elas para mim. Compartilhar aquelas terras comigo. Combinado? Eles falam, combinado. Que inocente, né? Esse Aleixo I. Mas enfim. Outra coisa que é muito importante falar para vocês é como que funcionava a tática de guerrilha. Porque a gente vê nos filmes aí um exército vindo de um lado e o outro do outro e se atacando. Mas nesse momento, nas cruzadas, não era assim que funcionava. As cidades eram organizadas meio que em blocos. Em torno das cidades existiam muralhas. E eles atacavam com as chamadas guerras de cerco. Por quê? Porque fora da cidade que existia o rio, que existia condições para sobreviver. Então, em um certo momento, os moradores locais daquelas cidades iam precisar sair dali para poder abastecer a cidade, certo? Só que quando alguém saísse dali, o exército inimigo já estava posicionado e se alguém saísse, morria. Então eles ficavam enclausurados, presos dentro das suas cidades, e um momento eles vão precisar sair. E eles vão precisar sair no momento em que eles não vão ter alimento, não vão ter água, vão faltar subsídios para essas pessoas. Ou seja, eles vão estar fracos. Esse é o momento de atacar. Então, a primeira cidade que eles conquistam é Sneak. O que acontece é que eles ficam naquele sistema que eu expliquei de cercamento durante 6 dias e conseguem dominar aquele território. Então, agora, Sneak acaba se tornando um reino cristão. O que acontece é que logo depois dessa cidade ficaria o deserto de Misídia. E esse deserto é um deserto bem complicado. Os cristãos passaram muita dificuldade e mais de 500 morreram. E um dos mortos foi a mulher do Balduíno.
Mas aí agora pra ele não fazia mais sentido nada aquela luta. Minha mulher morreu, o que eu vou fazer agora? Ele cancela a participação dele ali das cruzadas, ali daquele caminho. Ele fala assim, gente, qual que é a cidade mais próxima daqui que é importante? Eu vou lá com os meus homens, domino aquele território, viro o rei, ganho o poder ali e vou ficar por ali mesmo. Eu não vou continuar nessa caminhada, não. Não tá dando mais. E é isso que ele faz. Ele acaba indo para a cidade de Edessa, acaba dominando e também tornando Edessa um reino cristão. Mas, continuando a caminhada dos outros dois companheiros, a próxima cidade que eles iam conseguir conquistar, ou tentar, né, é Antíoca. Só que essa cidade tinha uma muralha muito grande, então seria muito difícil conquistá-la. Não mais que a própria Jerusalém, né? Mas eles conseguem com muito custo, acaba dominando, não só com o sistema de cercamento, acaba tentando se infiltrar ali dentro e acaba matando um pouco em torno de 20 mil muçulmanos. O que acontece é que quando os cristãos entram dentro dessa cidade, quem vai fazer aquele sistema de cercamento com eles são outros muçulmanos, porque os muçulmanos daquele território haviam pedido reforços e o reforço chegou. Então, eles sofrem do mesmo mal que eles fizeram, né? Os cristãos estão ali dentro da cidade e em torno estão os muçulmanos cercando para complicar a vida na cidade e um momento os cristãos vão ter que sair também. Então, nesse momento, Bohemundo decide atacar os muçulmanos. Ele fala, gente, vamos para cima! Eles vão ficar aqui cercando a gente. Vai dar errado, vai dar igual a gente fez com eles. A gente vai morrer. Então, eles vão, atacam os muçulmanos e conseguem derrotá-los. Bem, agora eles só têm mais um objetivo, que é o principal de todos. Qual cidade que está ali na frente mesmo? Jerusalém. Jerusalém não era uma cidade fraca, não. Muito pelo contrário. Ela é uma das mais difíceis de ser derrotadas, que tinham muralhas, era bem muralhada, inclusive, né? Existia proteção nela. E como ficava perto do deserto, né? Não se tinha material ali em volta para as pessoas conseguirem tentar derrotá-lo. Mas eles conseguem encontrar alguns pedaços de madeira e construir duas torres, uma no norte da cidade e uma ao sul. Bem, com essas torres, uma delas conseguem realmente derrotar, mas não foi assim, sem resistência por parte de Jerusalém, não. Na verdade, foi com muita guerra, com muito esforço. Então, em 1099, eles conseguem dominar Jerusalém. Esse é o fim da primeira cruzada, tá? A gente demarca aí o fim para começar a segunda. O que acontece é que a segunda cruzada é marcada pela tentativa de retomada de poder dos muçulmanos, pela terra que eles tinham perdido para os cristãos, tá? Então, eles vão sim invadir de volta algumas terras e tomá-las. Por exemplo, Edessa. Lembra que eu falei que o Baduíno tinha perdido a mulher, desistiu da cruzada e foi lá para Edessa, tomou a terra e ficou lá com ele? Então, agora os muçulmanos tomaram de volta e agora está no poder dos muçulmanos, tá bom? E isso aconteceu em 1144. Outra cidade é Jerusalém. Bem, o que acontece com Jerusalém? Jerusalém tinha um rei, né, o Balduíno IV. Ele estava com lepra, estava bem fraquinho, bem debilitado, estava com essa doença. Mas ele tinha dois ministros muito importantes, o Guy de Lusignan e o Reinaldo. Porém, esses dois eles tinham caráteres diferentes, condutas diferentes. Quem estava observando assim, ó, de longe, era o Saladino II. Ele era um muçulmano, um líder muçulmano muito importante, na qual a sua função foi juntar diversos grupos muçulmanos que estavam separados para conseguir invadir de volta Jerusalém. E ele consegue, tá? Ele acaba juntando e formando esse batalhão em 1183. Mas só em 1187 que ele consegue realmente tomar Jerusalém de volta. Quando ele toma, o que acontece? Ele deixa os ministros morrendo de fome, de sede, e quando eles estão com muita sede, ele vai lá dar um copo de água para o Guy de Lusignan. E quando ele vai dar um copo de água para Reinaldo, pensa num cara que tinha ranço desse Reinaldo.
era o Saladino II. Por quê? O Reinaldo, ele não podia ver um muçulmano que queria violentar, queria torturar. Era muito brutal. E o Saladino ficava assim, não aguentava essa intolerância religiosa do Reinaldo. Já o Guy de Lusignan não era assim tão sangue nos olhos quanto o Reinaldo. Então ele dá um copo de água para o Guy de Lusignan. E quando ele vai dar um copo de água para o Reinaldo, ele vai lá e corta a cabeça dele. E aí fala para o Guy de Lusignan, tá vendo o que eu faço com quem não respeita o muçulmano? A Guy de Lusignan falou assim, não, o reino é seu, pode ficar, tudo tranquilo, mas por favor, deixa os cristãos entrar para rezar aqui na Terra Santa. Aí o Saladino II fala assim, não, tranquilo. Olha, essa terra é nossa por direito, a gente estava aqui, vocês que invadiram. Mas pode vir rezar, não tem problema não. Isso aconteceu em 1187. Agora, a terceira cruzada, terceira e última, se a gente for falar a respeito de muçulmano versus cristão, né? Ela é conhecida como Cruzada dos Reis, porque o Papa Gregório VIII convocou 3 reis para essa missão. O rei Frederico I, conhecido como Barba Ruiva, que era rei do Império Romano-Germânico. O outro rei, que era o Coração de Leão, que ficou muito conhecido, né, que foi o Ricardo I da Inglaterra, e o Felipe Augusto, rei da França. O que acontece é que o Felipe Augusto, ele no meio do caminho, no meio da missão, ele acaba desistindo, e o rei do Império Romano-Germânico, aí, o Barba Ruiva, acaba tendo um deslize no caminho, né, acaba sofrendo um acidente de percurso, se é que a gente pode chamar assim. Durante o caminho, eles passavam por um rio, e o rio era um pouco mais fundo do que o Frederico I achava. Então, ele foi água abaixo, literalmente, acabou morrendo afogado. Então, quem restou nessa batalha, nessa missão, foi o rei da Inglaterra, Ricardo I, Coração de Leão. Mas, por que você está chamando tanto de Coração de Leão? Calma, você vai entender. Bem, o que acontece é que durante esse percurso para chegar até Jerusalém, ele foi dominando outras terras, né? Então, ele foi dominando 3 reinos muçulmanos, Acre, Jaffa e Chipre. Durante essa dominação, ele conseguiu somar mais ou menos assim, em torno de 2.700 muçulmanos. E ele usou esses muçulmanos para barganhar a cidade de Jerusalém. Então, Ricardo I fala para Saladino, olha, eu tô aqui com 2.700 muçulmanos e a gente pode fazer um acordo. Você me entrega a cidade de Jerusalém e eu te devolvo os seus homens, seus muçulmanos. E aí o Saladino fala assim, não, você não faria isso. Isso é crime de guerra, você não cometeria isso. A gente pode até negociar alguma coisa por eles, dinheiro, é assim que a gente faz. Mas os matar, não, você não vai fazer isso. Aí ele fala assim, é? Ele falou assim, você não tem coragem de fazer isso. Então, Ricardo I foi lá e assassinou, matou os 2.700 homens. Por isso o apelido dele de Coração de Leão, pela bravura dele de matar esses dos 2.700 muçulmanos. Porém, Saladino fala assim, caraca, não é que você matou mesmo? Bem, eu sei que você tá doentinho aí, já tá bem debilitado. Não vai conseguir atacar a minha cidade. Mas se um dia ela fosse atacada, eu queria que fosse pra você. Porque ele viu a bravura que o Ricardo teve, né? O rei Ricardo. Bem, o que acontece é que o Ricardo volta para a Inglaterra derrotado, mas ganha muita fama, ganha esse apelido, né? Então, com um certo prestígio. Mas acaba derrotado e a Terceira Cruzada também acaba em nada. O fim da cruzada é que os cristãos não conseguiram a cidade de Jerusalém.
Gente, existem outras cruzadas não oficiais, mas tem uma que é muito importante de falar, que foi a Quarta Cruzada, que é a Cruzada dos Comerciantes. Mas essa, muito ao contrário do que você pensa, não é cristão contra muçulmano, é cristão contra cristão. Aí você fala assim, o quê? O que acontece nesse momento é que os comerciantes falam, bem, e agora o que a gente pode fazer para conseguir conquistar o comércio, né? Conseguir mais clientes? Aí eles pensam que tem uma região muito importante, que seria muito legal se eles tivessem um domínio ali do mar Mediterrâneo. E aí eles falam, aquela cidade lá do Aleixo I, sabe? Constantinopla. Então, você me pergunta, mas cristão contra cristão? Ué, na verdade eles não eram unificados, não era uma coisa só, né? Eram cristãos ocidentais, que era aquele da Europa, né? Esses da Europa, e outros cristãos, que eram os cristãos ortodoxos, que era aquele do Aleixo I, de Constantinopla, enfim. Aí foi feita a Quarta Cruzada entre os comerciantes, planejaram, conseguiram dominar o porto de Zara e o porto de Constantinopla também. E isso era muito importante economicamente para eles, porque eles conseguiam mais clientes, conseguiam também ter acesso a outros produtos e produtos orientais, né? Então isso economicamente foi fantástico. E isso leva a gente também a ter um desfecho das cruzadas, né? Fazer uma análise. Afinal, o que deu certo? Para quem deu certo? Para quem foi bom? Para quem foi ruim? Bem, ruim foi para quem morreu, né? A questão é que a gente tinha alguns interesses no começo do vídeo. Vamos ver quem conseguiu concluir esses interesses. O interesse político deu certo? Até um certo momento deu sim. Mas depois os muçulmanos retomaram as cidades e eles acabaram perdendo a terra, logo perderam o poder daquela região, né? Perderam o império ali que havia um reino, né? Que haviam construído ali. Então, não foi muito bom para os interesses políticos. Os interesses sociais, aqueles que queriam terras, que queriam mesmo conseguir saquear alguma coisa para conseguir dinheiro e algum lugar para morar, foi bom? Bem, male eles conseguiam sobreviver, quem dirá conseguir uma terra, não é? Então também não foi bom para os interesses sociais. Os interesses religiosos, como que foi? Bem, a Igreja Católica continuou do tamanho dela, né? O interesse da Igreja Católica, além de terras também, era conseguir converter outras pessoas a cristão. Eles conseguiram isso? Não. Não foi positivo, exatamente porque os muçulmanos conseguiram tomar de volta as terras. E existem pesquisas que dizem que depois das cruzadas houve um aumento do número de muçulmanos. Então acho que o tiro saiu pela culatra. Mas também temos os interesses econômicos, que esses foram os únicos interesses que se consolidaram realmente principalmente com essa Quarta Cruzada, onde os comerciantes conseguiram expandir aí o seu comércio. Acabou na Quarta Cruzada? Não. Houve diversas cruzadas, né? Mas nenhuma conseguiu restabelecer Jerusalém na mão dos cristãos, né? Até hoje, aquela medida da Segunda Cruzada que a gente comentou, do Saladino, lembra? Até hoje as pessoas, os cristãos, conseguem ir para Jerusalém, ali na região da Palestina, para fazer as suas orações, né? Então isso foi uma coisa importante que foi conquistada. Mas o território, assim como a Igreja Católica queria, não, isso não conseguiu em nenhuma cruzada. Então foi frustrante, né? Você perdeu vidas, você perdeu dinheiro, né? Muita gente que juntou dinheiro por anos para conseguir fazer parte da cruzada, seja por diversos interesses que tinha, né? Seja pela crença, mas não deu certo, tá bom? Então a gente finaliza aqui o vídeo sobre cruzadas.
Fazendo essa análise final sobre os interesses, sobre como que foi, o que resultou, né? A gente consegue ver que não foi tão benéfico assim, né? No modo geral, mas a gente consegue enxergar também que a partir de agora há um declínio, né? Na Idade Média. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse declínio da Idade Média e sobre a peste negra em um próximo vídeo. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, pela Agenda Edu, pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.